Graça e paz, você que nos acompanha através do programa Cura para a Alma. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus e com certeza trazer alento para a sua vida, paz para o seu coração e alegria para a sua alma. Alegria que só Jesus Cristo pode nos dar. A alegria que o mundo dá é uma alegria passageira, é uma alegria que ela é obtida através do prazer. E muitas pessoas encontram como fonte de alegria muitas coisas, mas só Jesus Cristo dá e traz aquela alegria permanente. A alegria do mundo ela é passageira, mas a alegria que o Senhor Jesus nos dá é uma alegria que permanece, independente da circunstância, independente das situações. E quando você tem uma visão correta acerca de si mesmo, você nunca irá permitir que as circunstâncias venham te impedir de olhar para dentro de você e, apesar dos problemas, apesar da circunstância, você venha se sentir uma pessoa inútil ou incapaz. Se você está se sentindo vazio, se você está se sentindo sem alegria e já tentou obtê-la na busca de prazeres ou qualquer outra coisa, eu quero te dar uma única dica. A sua alegria está em Jesus. Ele é a fonte de toda alegria e a alegria que permanece independente da circunstância. E hoje eu quero compartilhar com você, mais uma vez, uma palavra que vai fazer com que você venha mudar hábitos para que você possa realmente obter a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria que só Deus pode nos dar. O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo formado no ventre da mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe qual da semente irá brotar, se esta ou aquela. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para um lado ou para outro, no norte ou para o sul, ali ela ficará. Quem observa o vento não planta, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento e nem como o corpo é formado, no ventre da mulher também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Sabe, uma das formas de uma pessoa viver infeliz e insatisfeita é quando ela começa a querer compreender os atos de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo, para a maioria dos brasileiros, esse é um momento em que nós não conseguimos compreender muitas coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. E eu tenho observado e tenho visto algumas pessoas que estão questionando em relação ao que Deus permite ou deixa de permitir. Quero falar algo para você. Deus é soberano e na sua soberania Ele sabe fazer aquilo que lhe apraz. Ele faz aquilo que Ele quer porque Ele é soberano. E quando nós tentamos compreender o agir de Deus, nós corremos o risco de
nos tornarmos uma pessoa dominada por um sentimento de frustração. Sabe por quê? Nem sempre Deus vai corresponder às nossas expectativas. Nem sempre Deus vai responder às nossas orações. Nem sempre Deus vai atender ao nosso pedido. E isso pode fazer com que você não venha compreender os atos e os métodos que Deus usa para agir em nossas vidas ou na vida de uma nação, por exemplo. E se você não tiver uma compreensão clara acerca da pessoa de Deus, você pode, em um determinado momento, você sentir uma pessoa abandonada, sozinha, infeliz, ou até mesmo começar a achar que Deus não se importa com você. Mas a partir do momento que você conhece o caráter de Deus, você não vai permitir que a circunstância ou que situações venham roubar a tua paz e a tua alegria. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E é isso que Salomão está dizendo. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, Criador de todas as coisas. Por que nós não conseguimos compreender os feitos de Deus? Primeiro, porque Deus é um ser infinito. Como que um ser finito, que somos nós, é capaz de compreender um ser infinito que é Deus? Não existe nenhuma possibilidade de você compreender. O próprio Deus, em Isaías, ele fala assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Porque assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, tentar compreender a Deus é uma tarefa impossível. E existem pessoas que são infelizes justamente porque ela quer uma razão para tudo. Inclusive, a própria Bíblia ela diz o seguinte, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas descobertas são para nós e os nossos filhos, porém, as coisas cobertas pertencem a Deus. Existem coisas que acontecem que nós nunca vamos conseguir compreender. Existem coisas que Deus faz que nunca iremos entender a razão por que Ele fez isso ou por que Ele permitiu que isso aconteça. Aí que está o segredo de uma vida abundante, de uma vida feliz. É você compreender que Deus é o Criador de todas as coisas, é você compreender que Deus é soberano, que Deus é onipotente e que Ele pode fazer aquilo que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é o Criador. Interessante que há alguns textos da Bíblia que nos levam a pensar sobre isso. Por exemplo, é um texto que diz assim: pode porventura o vaso olhar para o oleiro e questionar a sua forma de ser? Pode a criatura questionar o seu Criador, o porquê que ele o fez desta ou daquela forma? É impossível, porque o nosso Deus, ele é um ser soberano. E na sua soberania, ele permite determinadas coisas, ele permite situações que nós não conseguimos entender. Por que isto? Porque um dos atributos de Deus chama-se onisciência. Deus é um ser onisciente. Eu só consigo enxergar o que está aqui diante dos meus olhos carnais. Eu só consigo ver de fato aquilo que eu estou vendo, que eu estou enxergando. Eu estou aqui em um cenário. Tem pessoas aqui comigo. Os meus olhos carnais estão enxergando. Porém, a Bíblia diz que aquilo que os olhos não vê, os ouvidos não ouvem, o coração não sente, são as coisas que Deus tem preparado. Então, as coisas que eu não consigo ver, eu posso imaginar. Mas Deus não é assim. Deus é onisciente. Deus conhece
o agora, Deus conhece o amanhã e Deus sabe o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Deus sabe aonde eu estarei daqui a 10 anos, neste mesmo horário. Eu não consigo. Talvez eu tenha assim um planejamento. Olha, daqui a 10 anos eu quero estar vivendo esta ou aquela situação, eu quero ter conquistado isso ou aquilo, eu quero já ter concluído uma faculdade, um projeto. Eu posso estar imaginando ou projetando algo, mas eu não tenho certeza se realmente isso vai acontecer. Mas Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. É por isso que nós precisamos compreender o caráter de Deus e saber que Deus, na soberania, Ele está no controle de todas as coisas. Você acha mesmo que Deus perdeu o controle da situação? Você acha que Deus deixou as pessoas aqui nesse mundo e cada uma delas estão se virando? Não, não é bem assim. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 17, a partir do verso 21, que Deus é aquele que criou todas as coisas e é por Ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. É Ele que nos dá o fôlego de vida. É Ele que permite que venhamos a conquistar coisas, bens. É Ele que faz com que venhamos a respirar. Sem Deus nós não somos nada. Então você precisa entender que a sua vida está na mão de Deus. Que a verdadeira felicidade, que a verdadeira alegria, que a fonte de toda alegria está em Deus. Mas se você não tiver uma visão correta, se você não conseguir olhar para Deus e conhecer o caráter de Deus, você não vai conseguir ser uma pessoa feliz. Eu conheço pessoas que elas vivem em estado de profunda angústia e tristeza, porque elas não conseguiram compreender coisas que Deus permitiu que acontecesse, apesar delas orarem muito, pedirem para Deus. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes Deus não responde às nossas orações, às nossas petições, primeiro porque Ele tem conhecimento do futuro. E Ele sabe que se permitir algumas coisas, aquilo não vai fazer bem para nós. Segundo, porque antes de responder às nossas petições, Deus olha para o nosso coração. Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal para gastar nos nossos deleites, ou seja, na nossa vaidade. Então, antes de responder uma oração, Deus vai olhar qual é a motivação que está nos levando a pedir aquilo para Ele. E acredite, se for uma motivação egoísta, Deus não vai nos dar. Se for com o objetivo de nos exaltarmos, Deus não vai nos dar. Se for para poder pisar nas pessoas, Deus não vai nos dar. Deus sonda o nosso coração e Ele procura ver, não o nosso pedido, mas a razão, a motivação que está nos levando a conquistar aquilo. Por exemplo, você pode pedir para Deus um carro para suprir uma necessidade, mas você pode da mesma maneira pedir um carro para Deus somente para se envaidecer. Talvez você está pedindo algo para Deus que aquilo vai trazer para o seu coração um sentimento de orgulho. Talvez aquilo que você está pedindo para Deus vai te afastar. E aí, Deus sabe que aquilo que no primeiro momento foi motivo de alegria para a sua vida, vai se tornar um motivo de tristeza, de angústia, até de dor para você mais tarde. E isso Deus retém. Às vezes Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, porque Ele nos ama.
Já pensou se Deus desse para você aquilo que você está querendo conquistar nesse momento? Se Deus desse tudo que você está pedindo para Ele nesses dias, como estaria a sua vida? Há um filme muito antigo que eu recomendo. Eu não sei se ainda é possível encontrar no YouTube ou no Netflix, mas há um filme cujo nome é Destino em Dose Dupla. E esse filme conta justamente a história de uma pessoa que, em um determinado momento, por ele não ter acertado uma tacada de beisebol, ele teve a sua vida mudada, ele se tornou uma pessoa muito infeliz. E ele culpava a Deus de todos os seus fracassos. A vida dele paralisou naquela tacada de beisebol que ele deu e não conseguiu marcar o ponto que deveria marcar. Olha que interessante. Até que chega um determinado momento na história em que Deus permite que ele volte ao tempo e ele acerte aquela tacada de beisebol. E aparentemente ele se torna uma pessoa muito feliz, só que à medida em que as coisas vão acontecendo, ele vai experimentando algo que, mesmo tendo uma vida simples, ele não experimentava aquelas dores. E aí eu te recomendo esse filme, senão eu vou ter que contar o final para você e não vai ficar elegante, mas vale a pena. Então não fique dominado pela tristeza, pela angústia. Não queira satisfazer a sua alegria, a alegria da sua alma em coisas passageiras. Não culpe a Deus por aquilo que você não conquistou. Não fique nesse estado de angústia ou até mesmo de revolta contra Deus, porque você não conquistou algo que você gostaria de ter conquistado, ou porque Deus não respondeu um pedido que você fez, ou talvez muitos pedidos que você fez. Não perca tempo querendo compreender a pessoa de Deus. Não perca tempo querendo compreender a forma como Deus age. Sabe por quê? Vai ser uma busca inútil. Você nunca vai conseguir. Lembre-se que você é criatura e Deus é o Criador. Lembre-se que você é uma pessoa finita e Deus é infinito. Lembre-se que você é uma pessoa limitada e Deus é onisciente. Lembre-se que você é uma pessoa que não tem condições de prever o que vai acontecer com você amanhã. Você pode até dizer, amanhã, se Deus quiser, eu estarei em tal lugar fazendo isso ou aquilo. Mas lembre-se, você não pode garantir que você amanhã ou depois de amanhã vai estar fazendo qualquer coisa. Porque a vida é muito breve, a vida é muito passageira. Tiago diz no capítulo 4 do seu livro, da sua carta, que a vida é como um vapor. Ora aparece e ora desaparece. Todos os dias. Quer seja na televisão, a gente recebe notícias ou através de um amigo ou próximo de nós que uma pessoa que estava tranquila de repente morreu. Sabe por quê? A vida é muito breve. Então não perca tempo querendo compreender tudo que Deus faz. Guarde esse texto no seu coração. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo formado no ventre da mulher, também não pode compreender as obras de Deus, Criador de todas as coisas. Se a sua felicidade está baseada em querer conhecer e compreender tudo que Deus faz e tudo que Deus permite, eu sinto muito. Mas você vai ser uma pessoa infeliz
para o resto da vida. Mas à medida que você consegue compreender que Deus é soberano, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é onipotente e que Ele pode todas as coisas sem precisar dar satisfação a nós, criaturas dele, você vai começar a desfrutar da verdadeira felicidade. A minha oração é para que Deus possa abrir os teus olhos espirituais e que você consiga se contentar com aquilo que você não é capaz de obter resposta e nem explicações. Existem coisas na nossa vida que acontecem e que em determinados momentos Deus permite que venhamos a saber o porquê. Por exemplo, eu já tive um momento de querer fazer uma viagem e eu perdi o transporte. E mais tarde saber que aquele transporte que eu perdi sofreu uma colisão e todos os passageiros ali tinham morrido. E se eu ali estivesse, eu seria um deles. Mas já aconteceu coisas na minha vida que Deus não me fez entender. E cá para nós, existem coisas que eu nunca vou conseguir entender o porquê que Deus permitiu. Mas quer saber de uma coisa? Deus é Deus. Se Ele fazer com que eu compreenda, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele der a vida, Ele é Deus. Se Ele não permitir que uma pessoa viva, Ele continua sendo Deus. Este é o maior segredo para uma vida feliz e alegria permanente. Compreender que Deus é soberano e que Ele pode fazer tudo e qualquer coisa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te faça viver uma vida de paz e tranquilidade, sem questionar as ações dEle, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor e Ele faz aquilo que lhe apraz. Quer conhecer um pouco mais sobre Deus? Quer conhecer um pouco mais sobre o caráter de Deus? Quer se conhecer um pouco mais? Estou à sua disposição. Como sempre, você pode nos procurar, faça contato pelo nosso WhatsApp ou vá até a Livraria Life e ali nós vamos tomar um café, conversar, quem sabe até orar e pedir para que Deus te faça uma pessoa que vai ter uma visão diferenciada sobre a pessoa dele e sobre si mesmo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Quero fazer um pedido para você. Se este programa Cura para a Alma está sendo bênção para você, eu gostaria que você compartilhasse, recomendasse para outras pessoas. E vou além. Se você entender que você pode contribuir para que este programa alcance mais pessoas, faça parte, entre em contato conosco. Há um desejo no nosso coração de fazer esse programa pelo menos 2 vezes por semana, ao vivo. Estou vendo com o Fernando para nós fazermos um programa semanal, pelo menos 2 vezes por semana, fazer, quem sabe, aí 2 lives semanais. E você poder participar e alcançarmos muito mais pessoas. Mas para isso nós precisamos de recurso, de apoio. E se você quiser ser um dos patrocinadores deste programa, entre em contato conosco e nós queremos ser teu parceiro e te dar o privilégio, a oportunidade de fazer com que este programa possa alcançar
muito mais pessoas. Deus te abençoe, fique na paz, em o nome de Jesus.